Tá bom, ele é feliz assim. Ai, felicidade contagia. Vamos ver se agora tá aparecendo. Tá aparecendo aí para vocês? Sim, senhor. Tá, Lucas? Luiz Felipe? Tá, Timber. Pra mim aqui apareceu. Um clássico espaço privado com áreas coletivas que os shopping centers procuram recriar e simular são as galerias comerciais. Na verdade, ali é como iniciou antigamente os shoppings, né? Tem até cidades do interior que se você for, eles falam shopping, você olha uma galeria comercial. Esses espaços, tradicionalmente, propiciam a relação com o consumo, mas quando inseridos na estética das cidades, tinham uma apropriação e interação maior com os cidadãos, sendo mais democráticos por estarem localizados nas ruas e avenidas. Neles se possibilitava uma maior criação e afetividade e socialização, não somente tomando o consumo na dimensão do lazer, mas também buscando criar espaços para leituras, obras de arte, recreação, possibilitando uma vivência criativa no lazer. Espaços públicos como rua, praça, ou seja, a coisa pública, na grande maioria das vezes são associados à marginalidade, o abandono, impossibilitando sua real ocupação. Portanto, acabamos naturalizando esse pensamento de maneira de mesma proporção que naturalizamos os pensamentos de valorização das práticas do lazer nos espaços privados. Esse parágrafo me lembra a semana passada, né? Aquele vídeo onde um ex-funcionário de uma prefeitura da área de urbanismo reestruturou uma praça com auxílio privado, com recursos privados. Ele não utilizou nenhum centavo do governo, mas sim doações e arrecadação de empresários locais, reestruturando, reurbanizando, tornando-se a praça pública mais atrativa e distanciando da insegurança e da criminalidade aquele local. E o segundo vídeo, onde mostrava que um empresário que atuava como numa praça pública reestruturou, reorganizou toda a estrutura física da praça e proporcionou aos participantes, aos frequentadores daquele local, os atraiu em maior quantidade devido às apresentações culturais, sociais e recreativas que ali se divulgava, se apresentavam não só artistas locais, como de outras localidades dentro da mesma cidade, diversificando a quantidade de atividades e atraindo maior público. Tanto é que na entrevista apareceu uma mulher que dizia-se morar distante dali, mas que traziam a sua família para frequentar aquele local devido ao lazer ofertado, a diversidade do lazer que era demonstrada naquela região. Então, não é tão difícil você estruturar um local. Não é impossível, basta ter vontade. E, claro, a fiscalização era realizada pela comunidade. Então, não precisou-se de uma interferência de maneira objetiva do poder público. O fechamento, a reclusão, são marcadamente presentes nesses espaços privados. São rompidos com a busca de uma sociabilidade urbana,
possibilitada pelas áreas de uso coletivo, que, por sua vez, deixam bem evidente a segmentação social, a busca pelo igual, ou seja, por uma homogeneização social. Uma outra categorização que podemos fazer são dos locais privados abertos e públicos. Esses espaços são apropriados de forma coletiva e cultural por um grupo ou segmento da sociedade. É importante destacar que, na sociedade de hoje, a relação entre público e privado é muito sensível e muitas vezes não percebemos a linha que se divide. Os locais privados e abertos ao público possuem a característica de estabelecer condições específicas para o acesso e uso, como pagamento de ingressos, mensalidades, entre outras formas. Como exemplos, podemos citar cinemas, museus, teatros, academias, clubes esportivos, recreativos, parques aquáticos, parques temáticos, cruzeiros marítimos e resorts. Não podemos esquecer que são espaços privados que visam o lucro. Cada um desses espaços, como serviços específicos ou diversificados, apresentam características distintas que devem ser aprendidas pelo profissional do lazer. Alguns, como resorts e hotéis, fazendas, possuem uma estrutura profissional fixa de animadores culturais que planejam e elaboram um conjunto de programas de programação variadas voltadas ao público, espaços e equipamentos específicos, de acordo com faixa etária, sexo, etc. Dependendo da dimensão do local, muitas atividades são ofertadas ao mesmo tempo para públicos de interesses distintos. Essas atividades buscam abranger diferentes conteúdos sociais de lazer, culturais do lazer, como vivências criativas, interativas, de contato com a natureza, possibilitando algo para além do consumo das atividades de lazer. Esse exemplo citado agora, eu vejo o SESC, uma vez que as suas estruturas de lazer, as suas pousadas, resorts, eles montam muito uma estrutura voltada para diversos públicos, desde a criança até o jovem. E ali ele se adequa diferentes sessões, na onde tem o revezamento das atividades. Claro, às vezes fica tão atraente que o participante não quer nem vivenciar as outras, mas eles ofertam esse tipo de estrutura em diferentes sessões, até para dividir não só a faixa etária, mas propiciar a vivência em diversos ramos da cultura, do lazer. Além das instituições público-privadas, o terceiro setor cumpre um importante papel na promoção e democratização do acesso ao lazer. O terceiro setor diz respeito às instituições e entidades que não são instituições privadas, que buscam o lucro, nem instituições públicas. Elas são denominadas organizações não governamentais, que não possuem fins lucrativos, pelo menos no papel, né? Elas são denominadas organizações não governamentais. Muitas dessas instituições estão ligadas às áreas culturais, educativas, recreativas e esportivas do lazer e de lazer, como destaque com a tradição no desenvolvimento e democratização do lazer no Brasil. Podemos citar o SESC, Serviço Social do Comércio, que possui unidades espalhadas por todo o país e que apresenta toda uma estrutura organizacional, administrativa, operacional e física de lazer. Uma das características do terceiro setor
é a não cobrança pelos serviços prestados ou a cobrança de um valor bem inferior ao praticado no mercado, que se pagaria em espaços eminentemente privados. Porém, eu destaco uma observação nessa prática. Ele não cobra uma taxa de mercado para os associados, para aqueles que são credenciados, que trabalham na estrutura do comércio. Porém, o cidadão comum que quiser utilizar de uma estrutura do SESC, ele paga um valor real de mercado, sim. Como exemplo, nós temos aqui o SESC Pantanal. Lá em Poconé tem dois. Tem o SESC que presta o serviço à comunidade dentro da cidade e o SESC que apresenta um outro tipo de trabalho lá no Pantanal, lá em Porto Cercado. Então, lá eles apresentam uma estrutura de hotelaria e spa. Para quem é sócio, para quem trabalha na área do comércio e se credencia para ter a carteirinha do SESC, o desconto é bem considerável. Agora, Bom o mesmo cidadão descontar. é mais de 50%, se você colocar na Eu já ponta do peguei lápis. desconto lá de 60% no spa. Sim, Foi fera. é claro que também varia de acordo com a procura, né? Se você pegar uma alta temporada, Não, tem que ir fica embaixo. difícil de você encontrar vaga. Baixa temporada, tudo é mais barato. Agora, para uma pessoa que não tem a carteirinha do SESC, ele se torna um local no preço comercial comum. Outro exemplo, SESC Ararazu e Nobres. Eu não entendo como, mas eles adquiriram uma área com uma cachoeira. E, segundo informações, esse acesso, ele só acontece se você chegar lá com um guia. Porque eu me lembro que quando eu fui lá tinha uma porteira, bem antes de chegar na cachoeira. Mas naquela época era aberto, tinha um livre acesso. Porém, já fiquei sabendo que colocaram um funcionário nessa porteira e só entra com o guia. É melhor para reestruturação local? Sim. O pacote da parte do hotel inclui o passeio nessa cachoeira. Mas, como a região se tornou privada, particular, o acesso ficou restrito a quem vai frequentar o hotel ou a quem se apresenta com um guia turístico. Modificou-se a estrutura. Não sei como está a estrutura de hotelaria até aquele momento, mas eu me lembro que quando eu fui lá, o funcionário, o gerente do SESC que estava lá, ele nos apresentou uma estrutura futura de que o SESC iria construir uma passarela com tirolesa do hotel até a cachoeira. Uma passarela próxima à cadeia de montanhas que tem lá, para você fazer uma caminhada e chegar na cachoeira. Se essa estrutura já está pronta, eu não sei, porque eu ainda não consegui retornar lá. Mas você vê que é uma rede público-privada, não governamental, que sempre está em crescimento e que realmente possui uma organização própria. Tanto é que eu já fui lá fazer o concurso para trabalhar e eu averiguei que todas as etapas, tudo era feito por eles, não tinha uma influência externa. Era uma organização própria. Cada um desses espaços, com serviços específicos ou diversificados, apresentam características distintas, podem ser aprendidas pelo profissional do lazer. Alguns, como resort e hotéis fazendas, possuem uma estrutura profissional fixa de animadores. Nós já verificamos essa.
essa parte. Aqui. Só relembrando ali, o próprio SESC, ele possui uma estrutura fixa, profissional, na área de recreação de educadores de educação física. Tudo bem, eles possuem um técnico esportivo, se não me engano, um cargo lá onde é ocupado por estagiários da Faculdade de Educação Física, mas ele é gerenciado por profissionais de educação física. O SPA também ele tem as áreas de cuidados específicos do corpo, voltados para a estética, mas também da educação física, e são gerenciados por profissionais. Este ramo de atuação, se eu não estiver errado, ele também possui um cargo técnico, mas não é estagiário, é profissional que ocupa essa estrutura. Deve-se sempre investir no diálogo entre todos os setores, com definições claras de cada papel social que podem e devem desempenhar no desenvolvimento do lazer. As intervenções no campo das políticas públicas, setor privado e terceiro setor tendem a possibilitar uma intervenção mais concreta, sendo conjunta em todas as etapas de planejamento, integrando diversos setores públicos e privados na construção de parcerias para a democratização do acesso ao lazer. Portanto, a relação entre o setor público e o setor privado não deve ser vista como algo antagônico, contrário, separado. Há muitas possibilidades de atuação em conjunto, como parceria entre empresas da criação e manutenção de espaços públicos artificiais de lazer e a parceria na criação de estruturas necessárias à implantação de iniciativas privadas. Sendo assim, as iniciativas privadas merecem apoio. Conclui-se que somente com a presença de iniciativas permanentes do setor público e com o diálogo constante entre o setor privado e o terceiro setor, será possível criar todas as demandas econômicas, culturais e sociais de lazer. Podemos também averiguar nessa situação aquela comparação de projeto social que a Rede Globo faz, que é lá não é mais Ação Global, né? Tem outro nome agora. Escapou na mente aqui o nome. Onde mensalmente eles estão realizando eventos multiprofissionais, com uma equipe multiprofissional em diversas áreas, não só da saúde, como da parte estética, agora, na verdade desde o início, mas agora com mais ênfase assim na nossa área, no nosso ramo, onde eles levam uma estrutura, digamos que mínima, mas levam uma estrutura de recreação, não só para criança como adolescente, e às vezes até do adulto. E também se compara as ações para melhor qualidade de vida dos indivíduos, da sociedade. Então, essa parte social, ela é voltada ao público, não possui característica privada ou particular. Ela é uma ação social, ela compete a atingir uma parte da sociedade que o governo não alcança, que as ações do governo não chegam. Então, compete a todas as áreas da sociedade contribuir, cada um da sua maneira. Eu não sei se vocês perceberam, mas caiu ali o sinal, então eu vou voltar ao slide agora, porque agora é a sua diversão. Questiono aqui se existe alguma dúvida em relação ao que foi comentado até o presente momento.
Tá tudo certo, pessoal? Então, essa é a nossa parcial 3. Você já está na unidade 4? Encerramos a unidade 3.3. Hoje é a parcial 3. Hoje encerra-se o prazo para entrega da parcial 1 e 2. Quem ainda não realizou essas atividades, favor realizar até hoje. Amanhã estarei lançando esses 600 pontos. Professor, Sim. a resposta dessas alternativas aí tá no livro? Não entendi a pergunta. Repita, por favor. As respostas dessas questões aí tá no livro ou você vai deixar algum slide? Não, tem no livro, mas também tem nesses slides que nós verificamos agora. Ah, Eles tá. estão, esse slide ele está postado na aula na unidade 3.3, seção 3. Unidade 3, seção 3. Beleza. Ele tem esse conteúdo de agora e o último slide tá lá essas parciais, tá lá essas perguntas. Beleza. Lembrando que ao realizarem deverão enviar lá no portal para mim. Eu vou ver se eu consigo aqui, mas vai dar sim. Eu vou postar as outras duas parciais que encerra-se o prazo hoje para entrega. Uma vez que tem algumas pessoas que estão com dificuldade de acesso no portal, estão com dificuldade de acesso no Teams, então eu pelo menos vou colocar ali no grupo, se alguém quiser jogar no grupo da sala para que tenham essa matéria, é interessante também. A divulgação para que não venha com desculpa depois de que não sabia, de que não tinha nada para fazer. Porque eu acredito que ainda tem uns corajosos nesse ritmo, né? Em ritmo de férias. Thiago é um, você. É, Thiago. Ele acha que está de férias. Ah, não. Não é fácil. Estou de quarentena. O qual, Tiago? Thiago Luiz. Guimarães, Bem, né? bem observado, professor. Bem observado. Muito bem. Não, é o Cemento, Thiago. Vai ganhar meio ponto. Ai, Senhor. Não é fácil, não. Mas eu sou brasileiro e não desisto nunca. Não dá, né, professor? Não pode, né? Apesar das dificuldades, desistir jamais. Professor, uma pergunta pessoal. Você trabalhou no SESC? Não consegui? Não conseguiu entrar lá? Não. O processo deles é sistemático? Na verdade, eu percebi que naquele momento, lá atrás, quando eu fui lá fazer o concurso, lá em Poconé, eu percebi uma seletividade local. Eles deram uma preferência para quem morava na cidade. Apesar de que, assim, você vê como que são as coisas, né? Ele tinha até lá ofertava uma ajuda de custo, um auxílio moradia. Apesar de se eu passasse, se eu fosse aprovado naquele processo seletivo, eu iria alugar uma casa, eu ia comprar Ia morar lá, né? Ia morar lá, lógico. Mas eu percebi, assim,
no andar da carruagem, no andar do percurso, nas etapas do concurso, eu percebi que eles tinham uma preferência local. E percebi, assim, indiretamente, uma seletividade. Mas faz tempo isso? Faz 2013, Ah, não. 2012. Fui lá em 2000 e meados de 2019, começo, março, mais ou menos, de 2019. Conversei com o pessoal Então, lá, eu perdi essa inscrição, hein? o A salário lá é minha- bom, hein? Interessante o salário lá. O salário é bom, os Os benefícios são melhores auxílios. ainda. Eu fui lá, eu conversei com os profissionais lá, ó, eles têm agora, não sei se na época que você foi, tinha. Tem lá alojamento para eles morarem já. Em Poconé. Não, lá Ah, mesmo, mas dentro do Sesc, você foi no... no Porto, lá no Poconé, Porto Cercado. Ah, não, eu fui no da sede, no da cidade. Ah, não, eu fui em Porto Cercado. O de Porto Cercado, você mora lá. Lá tinha o alojamento para os funcionários. Tem um alojamento. Salário 6 E, conto, nossa senhora, meu Deus do céu, e outra, você não tem onde gastar, tá? não tem. Lá você come, você dorme, você faz tudo lá. Corretamente, alimentação, tudo. Meu Deus do céu, E outra, separar hein? um mês. Alimentação top. Top, você tá louco. Comida lá é boa demais. Eu Vai fui gostar. 2 vezes, se não me engano, me Três hospedar no vezes. hotel. Eu fui 2 vezes no Ah, hotel. Percebi que é uma das melhores alimentações do estado. não é top. Top, o chefe vem na sua mesa, conversa com você. O atendimento lá é show de bola. Diferenciado. Diferenciado. Eu Sistema tive uns excelente. conhecidos que trabalharam lá. A única situação que eu percebo é que, eventualmente, depois de um período, você pede para sair. Por isso que sempre tem vaga. Cansa, né? Fica maçante. Mas deixa eu só encerrar nossa gravação para que não fique muito pesado para postar depois.